Olá, boa noite. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Eu tenho o privilégio de poder abrir a palavra de Deus e também conversar um pouco com vocês sobre esse dia tão especial. Também é um dia para a gente falar sobre eventos finais, tá ok? Mas tudo isso dentro do Dia dos Pais. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos 103, versículo 13, onde nós encontramos um texto que compara Deus a nós que somos pais. E diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Viu a comparação? Deus se comparou aos pais. O que isso significa? Que nós, pais, somos como Deus para os nossos filhos. Você conhece a história do Dia dos Pais? Não? A história do Dia dos Pais eu vou contar para você. Ela começa lá nos Estados Unidos. E a história é assim. Em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dot, filha do veterano de guerra civil John Bruce Dot, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898 ao dar à luz ao sexto filho, e ele teve que criar o recém-nascido e seus outros 5 filhos sozinhos. Já adulta, Sonora Louise se sentiu orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, ela enviou uma petição ao Ministério da cidade de Spokane, cidade localizada essa em Washington, Estados Unidos. Também pediu auxílio a uma entidade de jovens cristãos da cidade. O primeiro Dia dos Pais norte-americano foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo do evento, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos pais vivos e as brancas aos pais falecidos. A partir daí, a comemoração se difundiu de Spokane para todo o estado de Washington. Por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional. E, finalmente, em 1968, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho como o Dia dos Pais. Nós aqui comemoramos no segundo domingo de agosto, como é hoje. Mas nós precisamos entender a importância de ser pai. Vamos ver o que a palavra de Deus ainda diz também. Em Gálatas 4:6, nós encontramos um chamado do nome pai. Ser chamado a ser pai. E diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Deus colocou o desejo do nosso coração de chamá-lo de Pai. Deus deseja ser chamado assim. Em Gênesis 18, 19, nós encontramos a seguinte declaração: pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, para que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Isso é, Deus chamou Abraão como um antecedente, um antecessor do Messias que viria. E disse assim: a responsabilidade que estou colocando sobre você é que você tenha uma casa ordenada. Ele diz assim, que conserve os seus no caminho do Senhor. Então essa é uma obrigação que nós temos como pai, de guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Como é bom você poder olhar os seus filhos e ver que eles seguiram os seus passos no que diz respeito à salvação e na organização da sua própria família.
Em Deuteronômio 8:5 encontramos o seguinte texto: Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. É claro que o castigo de Deus é para a nossa salvação. Então Deus castiga com amor. Deus castiga nos apoiando porque deseja ter o controle sobre as nossas responsabilidades de salvação. Nós também devemos ser pais com controle sobre a vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos saibam quem é o pai. Eu encontro lares em que os filhos parecem que são os pais. Os pais parecem não ter domínio sobre as situações de a quem cabe a responsabilidade da paternidade de dizer como a casa deve ser conduzida. Então, é nosso papel ter controle sobre a vida dos nossos filhos, mas também ser pais apoiadores, pais que conversam, que entendem as necessidades dos filhos e que estão com eles como amigo, que conhece as suas necessidades. Diz assim ainda em Deuteronômio 11:19: Ensine-se a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. O que o texto de Deuteronômio 11:19 está nos ensinando é que nós devemos ter contato a todo tempo, contato diário de intimidade com os nossos filhos, e em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós devemos estar presentes na vida dos nossos filhos. Sabe, tem alguns textos do Espírito de Profecia que diz respeito à atuação dos pais na vida dos filhos, especialmente na vida dos filhos homens. E depois eu quero falar no papel dos pais na vida da filha menina. Diz assim, um texto da Signs of the Times de 6 de dezembro de 1877. O pai perde em média muitas oportunidades áureas de atrair e prender a si os filhos. Ao retornar ao lar vindo do trabalho, ele deve achar uma agradável variação, gastar algum tempo com seus próprios filhos. Gastar tempo com os filhos. Na verdade, não se gasta tempo, se ganha tempo. Você poder passar um tempo com seu filho, mesmo que você tenha chegado cansado do seu trabalho, você está ganhando, não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Porque lá na frente, quando o tempo te cobrar a existência dele mesmo, você vai perceber que você não perdeu tempo quando dispensou momentos com seu filho, você ganhou tempo. Ter amizade do seu filho, ter um filho que vai te procurar porque simplesmente no passado foi você quem o procurou. Não desperdice seu tempo com aquilo que não é bom, que não é ganho. Dedique parte do seu tempo, diariamente, a ter momentos de intimidade com seus filhos. É o conselho do Espírito de Deus, através do Espírito de Profecia, deixado para mim e para você. Ter intimidade com os nossos filhos. Diz ainda um outro texto de dezembro, ainda de 1877. Os pais devem desprender-se de sua falsa dignidade, negando a si mesmo alguma pequena satisfação em tempo e lazer, a fim de se associarem com os filhos, simpatizando com seus pequenos problemas, ligando-os a seu coração pelos fortes laços do amor. Exercendo tal influência sobre sua mente em expansão, que seus conselhos sejam considerados sagrados. Lembra do texto bíblico? Deus se compara aos pais e nós, como pais, nos tornamos como Deus para os nossos filhos. Nós somos os verdadeiros heróis quando eles são crianças. E a mente deles em expansão pode ser trabalhada com esse vínculo de amizade e de respeito pelas dificuldades que eles estão passando. Pais, procurem compreender as dificuldades de seus filhos na faixa etária em que eles estiverem e compreender que para eles as dificuldades são grandes e são tão reais quanto são as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias tarefas, que parecem enormes para a gente, as deles também são para eles. Procurar compreendê-los, mas fazer com que
eles considerem que os seus conselhos dados a eles são algo sagrados. Por que sagrados? Porque você é como Deus para os seus filhos. Vou falar para pais de meninas. Você é pai de menina, então entenda que você está vivendo os eventos finais. É um panorama profético com um caos apocalíptico chegando. Pensem nessa linha como sendo o início do seu tempo do fim. E aí, sua filha se tornou adolescente, pronto. Começou o seu tempo de angústia prévio. E agora? A angústia começa a tomar conta do seu coração. Ela está com 15 anos. Aí agora vem o alto clamor. Porque aí ela começa a se interessar por outros meninos, um outro homem que não você, e é hora de você clamar, e clamar alto. Porque agora vem um momento de sacudidura. Porque você vai ter o desejo de sacudir quem entrar na tua casa de mão dada com a tua filha. Aí nisso vem o decreto dominical. O decreto dominical, aquele cara vai entrar na tua casa no dia de domingo. Ele vai comer da sua comida. Ele vai sentar no seu sofá e ele vai abraçar a tua filha. Meu amigo, eventos finais. O decreto dominical vai chegar para você quando ela for adolescente. E aí, agora começa a sua perseguição. Você vai ter que perseguir esse rapaz para que ele não avance o sinal com a sua filha. Aí vem o fim do tempo de graça. Sabe por quê? Passado um tempo, esse cara vai dizer que quer casar com a sua filha. E agora, meu amigo, agora começa o tempo de angústia. Esse cara vai trabalhar, ele vai sustentar minha filha, ele vai dar todo o carinho que eu, como papai, dei para ela. Aí agora vem o decreto de morte, vem a data do casamento. E aí você vai ter que morrer num dinheiro porque ela quer um casamento de princesa. Meu amigo, para você a solução é o livramento dos santos. É você se ver livre porque fez um bom casamento para sua filha e o cara agora vai pagar as contas que antes eram só sua. Agora, se você não quer passar por nada disso, a solução é trabalhar pela volta de Jesus antes que ela encontre esse rapaz e antes que comece toda a sua angústia. E aí, meu amigo, é viver um milênio de felicidade, você, sua filha e a sua família. Os eventos finais estão chegando para você, que é pai de menina. Para concluir, quero concluir com Provérbios 3, 12, que é o livro de sabedoria junto com Eclesiastes, mas esse aqui diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Que Deus nos abençoe a sermos bons pais, a sabermos repreender quando for o momento certo e, acima de tudo, demonstrar para os nossos filhos o amor que temos por eles, porque é dessa forma que eles vão crescer compreendendo o amor do Pai. Que Deus abençoe a mim e a você. Podemos encerrar com uma oração, onde eu gostaria de chamar nosso Deus de Pai, dizendo: nosso Pai que estás nos céus, o teu nome é santo, e que seja santificado por nós, aqui na terra, da mesma forma como o Senhor é adorado e santificado nos céus. Permita que tenhamos o sustento diário, para que os nossos filhos não venham a sentir falta de pão, nem nós, Senhor. E, por favor, nos perdoe as nossas falhas, porque somos falhos, somos errados, e às vezes erramos também com os nossos filhos, e precisamos, Senhor, que Ele nos perdoe, mas ensina também a perdoar os nossos filhos com amor incondicional, com esse mesmo amor que o Senhor tem para conosco. E Pai, diante das dificuldades, na luta entre o bem e o mal do grande conflito, não nos permita ser derrotado, porque Jesus Cristo já venceu, e nós vencemos porque Ele venceu.
E temos a certeza que a nossa vida está em Tuas mãos, porque Teu é o reino do universo. É todo o poder, toda a majestade, toda a glória para a eternidade. Nós Te agradecemos e pedimos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Dia dos Pais.